Hallo, hallo, meine Lieben, guten Mittwoch. Heute sprechen wir weiter über comparativo und superlativo. O comparativo é aquele famoso mais que eu coloco junto com o adjetivo para comparar duas coisas. Eu posso dizer, por exemplo, Brad Pitt é mais bonito do que o Tom Cruise. A Angelina Jolie é mais bonita do que a Jennifer Aniston. E assim sucessivamente. Então, é quando eu estou comparando duas coisas. O superlativo é quando eu estou comparando um com todos. Quando eu digo, por exemplo, Brad Pitt é o homem mais bonito, né, do mundo, tá implícito ali que é o do mundo. Ou Carlinhos é o estudante mais inteligente. De onde? Com certeza da sala, né? Então, eu estou comparando um com um grupo. E naquele grupo, aquele um é o mais de todos. A gente aprendeu que no comparativo eu faço com ER. Então eu digo, por exemplo, Brad Pitt ist schöner als Tom Cruise, né? O Brad Pitt é mais bonito do que schön com R, schöner, e o do que als. Então, Brad Pitt ist schöner als Tom Cruise. Tom Cruise. Gente, e o sotaque alemão. Tom Cruise. Desculpa aí, tá? Aí, tudo bem. O superlativo, quando eu quero dizer o Brad Pitt é o mais bonito de todos, eu digo Brad Pitt ist am schönsten. Eu uso o am, o schön e o STN. Se você tá acompanhando as aulas aí, que a gente já deu até agora, só tô fazendo um resumão daquilo que a gente viu nas últimas aulas, tá? A aula do superlativo, se você ainda não assistiu, tá aí na segunda-feira, aí em cima, então você pode voltar e assistir. Mas basicamente é am mais STN no adjetivo, e assim você cria o superlativo. O que eu quero te dizer hoje é que existem adjetivos que são irregulares, tanto no comparativo quanto no superlativo. Eles mudam de forma, não é simplesmente colocar o ER ou o STEN. Que adjetivos são esses? Por exemplo, o adjetivo, ou nesse caso aqui, o advérbio gern, que significa com prazer, né? Com prazer. Eu digo, por exemplo, ich trinke gern Bier. Eu bebo cerveja com prazer, certo? Ich trinke gern Bier. Eu bebo cerveja com prazer. Se eu quiser falar, eu prefiro cerveja, eu prefiro beber cerveja do que vinho, eu não vou usar gerne, porque eu prefiro assim, né? Com mais prazer. Eu bebo com mais prazer vinho, cerveja do que vinho. Nesse caso aqui, eu não posso usar gerne. Gerne não existe com ER. Vai trocar totalmente, vai virar liba. E é isso que a gente chama de verbo irregular, né? Aquele verbo. É isso que a gente chama de adjetivo ou advérbio irregular. E quando ele vai formar o comparativo, não é só botar ER, ele mudou completamente, virou liba. Então eu posso dizer, por exemplo, ich trinke lieber Bier als Wein. Eu bebo com mais prazer Bier, cerveja, do que vinho. Eu bebo com mais prazer cerveja do que vinho. E se eu quiser dizer a coisa que eu mais gosto de beber, a maior preferência é cerveja, eu digo ich trinke am liebsten Bier. E aí, de novo, ele é irregular, né? Virou am liebsten, tá? E o gut, que é bom, o comparativo dele é besser, não é guter, né? Eu digo, por exemplo, du spielst besser als Carlos. Você joga melhor do que o Carlos. Du spielst Fußball besser als Carlos. Você joga futebol melhor do que o Carlos. Se você quiser dizer que o cara joga o melhor de todos, que ele é o melhor jogador, você diz du spielst am besten. Am besten. Então ele é, de novo, irregular. Outro adjetivo que é irregular é o hoch, que significa alto. Hoch, que significa alto. E o comparativo dele é höher, höher. Se você perceber, ele ganha um umlaut e perde o C, né? Então ele não fica höher ou alguma coisa desse tipo, ele fica höher. Esse H ele tá só alongando a vogal anterior, então fica höher, 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 höher. Esse segundo H eu não ouço, tá? Então höher, höher, que significa mais alto. Então, eu posso dizer, por exemplo, dieses Gebäude ist höher als das andere. Esse prédio é mais alto do que o outro. E o höher vai ser mais alto, comparando duas coisas. Se eu quiser falar que esse prédio é o mais alto de todos, eu vou dizer dieses Gebäude ist am höchsten.
Muito bem, depois eu tenho a palavra nah. Nah significa perto. E o comparativo do nah é näher. Então tá tudo bem, né? Ele ganha um umlaut, mas isso é normal nos adjetivos monossilábicos, que tem uma sílaba só, os adjetivos curtinhos, e ele ganha R no final. Então, tudo bem, até aí tá parecendo que ele tá regular, né? Por exemplo, näher, mais perto. Mas se a gente reparar no superlativo, olha o que acontece. Ele ganha um C a mais, né? Em vez de ser nächsten ou alguma coisa assim, é nächsten. Am nächsten é o mais perto de todos. Então, eu posso dizer, por exemplo, a padaria é a mais perto de todas. A gente tá perguntando assim, nossa, será que a gente vai na padaria, no supermercado, na vendinha ou no hipermercado, ou no mercado? Aí eu digo, die Bäckerei ist am nächsten. A padaria é a mais perto de todas. Então vamos lá no mais perto, que eu sou muito preguiçosa, tá? Então aqui, né, a gente tem mais um irregular. E por último, a gente tem duas palavrinhas que significam muito em alemão, né? Que é viel e sehr. E ambas têm um comparativo irregular, que é o mehr, que é mais. Por exemplo, se eu disser assim, eu bebo muito, ich trinke viel. Se eu quiser dizer, eu bebo mais do que fulano, ich trinke mehr als Sandra. E a Sandra é a que bebe mais aqui nesse grupo. Sandra trinkt am meisten. Simples assim. Só falo de bebida, né, gente? Parece até que eu encho a cara. Que eu encho a cara! Gente, eu não encho a cara. Nem dá tempo, né? Porque vocês me acompanham, vocês sabem tanto que eu tô sempre aqui trabalhando, fazendo conteúdo pra vocês. Não dá tempo. Mas também, eu não gosto muito de encher a cara, não, sabe? Por quê? Porque tudo aquilo que diminui a minha produtividade, eu acho que é uma coisa que tá me levando pra baixo. Não é uma coisa louca? Se eu beber e tal, no outro dia eu vou produzir da mesma forma, eu vou estar cheia de energia, felizona pra fazer as coisas pra vocês? Não. Então eu não bebo. Eu bebo bem pouquinho, né? Às vezes à noite bebo uma tacinha de vinho e tal. É exatamente porque eu quero coisa que me joga pra cima, que me enche de energia. Quero coisa que me joga pra baixo. Certo ou errado? Muito bem. Antes da gente terminar, eu trouxe 4 adjetivos que eles têm uma coisa muito louca neles. Eles trocam, na hora de fazer o comparativo, eles trocam uma letrinha. Olha lá, o dunkel. Dunkel significa escuro. Se eu quiser dizer mais escuro, eu não só acrescento o ER, porque se eu só acrescentasse o ER, ficaria dunkela. Só que eu tiro o E do meio ali e vira dunkla. É quase como se eu invertesse o L e o R, né? Dunkel, eu inverto o E e o L e vira dunkla, com o R no final, que é mais escuro. E o mais escuro de todos é am dunkelsten, né? Dieses Zimmer ist am dunkelsten. Esse quarto tá o mais escuro de todos. No caso do superlativo, se você reparar, ele é regular, né? É no comparativo, quando a gente coloca o ER, que ele muda. A mesma coisa vai acontecer com a palavra edel. Edel significa nobre. O mais nobre é edla. Eu não falo edela, né? Eu tiro esse E do meio, vira edla, que é o mais nobre. O mais nobre de todos, am edelsten. Palavrinha legal, macabro. Macabro se diz macaba. Macaba, macaba. E o mais macabro é macabra. Eu não digo, então, macabra, né? Eu digo macabra. Quando vira superlativo, am macabersten. E uma palavrinha que a gente aprende desde o início no alemão, que é a palavra teuer, que é caro. E com ele vai acontecer a mesma coisa, não vai ficar teurer, vai ficar teurer, teurer, que é mais caro. E o mais caro de todos é am teuersten. Am teuersten. Espero que você tenha gostado. Essa foi a aula só das exceções, né? Então essas aulas às vezes são um pouquinho mais desconfortáveis. Um monte de coisa aí que você tem que ir decorando pouco a pouco, mas espero que você tenha gostado. Então, isso é tudo por hoje. A gente se vê amanhã. Tschüss!